O que diz Malaquias capítulo 4, verso 5? Algum lembra? Vamos voltar lá? Eu quero ir fixando essas coisas que às vezes nós deixamos passar por alto, e elas são essenciais, tá? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, que foi a missão de João, quando converteu. Por isso que ele dizia: varões, irmãos e pais, ouvi-me. Os pais da velha aliança, que teriam que crer na nova aliança dos filhos do reino na fé no início. E o coração dos filhos aos pais, aí já se traduz nosso, dos pais apostólicos. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios: ainda que vocês tenham 1000 aios, 1000 mestres, eu vos gerei para Cristo. E converterá o coração dos seus pais o coração dos filhos aos seus pais, para que então eu venha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o ministério de Elias, que veio para restaurar, Mateus também 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, como também em Atos 3, 20 e 21, que os céus vai outer a Jesus até os tempos que essa restauração aconteça. Ou seja, não virá o arrebatamento enquanto a igreja toda do final não volta ao que a igreja foi no princípio. Se o ministério de Elias foi para nos trazer de volta para a fé apostólica, então temos que ouvir William Branham na íntegra, então seria mais fácil então nós lermos as cartas de Paulo na íntegra, porque William Branham veio para nos trazer para as cartas de Paulo, para o evangelho apostólico. Seria como se hoje nós fôssemos falar e dizer assim: hoje nós vamos ler a carta aos Romanos na íntegra, a carta aos Coríntios na íntegra, porque nós não queremos errar. Irmãos, há muitas coisas que foram escritas na carta aos Coríntios que foi só para aquela igreja, e existem coisas que foram escritas lá para hoje e para até o arrebatamento. Estão compreendendo? Há coisas que o William Branham pregou que era para a sua igreja local no momento, e há coisas que ele pregou que é para nós e para tanto quanto Deus chamar. Então, que nós tenhamos discernimento. Estou entendendo? Mas como disse, eu quero passar aqui, né, para os irmãos o que o profeta via com relação a isso, né? Só me dê um pouco da sua atenção. Quando o irmão Branham estava em vida ainda, ele tinha um ministério chamado Ministério das Fitas. Ou seja, as fitas que ele pregava, essas fitas percorria o mundo, ia entre os nativos, outras nações que ainda não conheciam a mensagem, e Deus fazia coisas maravilhosas. O ministério de fita é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida, e na Alemanha e assim por diante. Eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas, e colocam aquelas pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. Enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas, e trazendo isso diante de centenas, e centenas estão sendo salvos e curados, apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo, todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas e muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícia deles através do correio. Entenderam? Na Alemanha, na África, ele foi lá pessoalmente. Na Alemanha também eu creio que ele passou por lá. Mas depois, ministros que ainda não eram da mensagem, pegavam aquelas fitas, colocavam para as suas congregações ouvir, e pessoas vinham a Cristo através daquilo, pelo discernimento que o profeta tinha. Pessoas eram curadas através do seu ministério. Qual a dificuldade com isso?
Qual o problema com isso? Nenhum. Estão compreendendo? Como hoje nós temos o ministério dos vídeos, temos o canal na internet, é um ministério. É um ministério. Se eu pegasse as mensagens que eu recebo no WhatsApp e lesse para vocês aqui, se eu quisesse tocar trombeta, vocês ficariam maravilhados de ver depoimento de pessoas afastadas, como eu recebi mesmo de um filho de um pastor, que o pastor morreu e a família inteira estava afastada, e eu não sei como na internet ele conseguiu ouvir um programa, e ele passou a ouvir, passou para a sua família, sua mãe que estava afastada voltou, seus irmãos que estavam afastados voltaram, e ele disse: pastor, hoje nós estamos todos firmes na fé para a glória de Deus. É um ministério. É um ministério. Mas para esse dia, estão compreendendo? Pode ser que lá na frente alguém seja beneficiado. Como as mensagens foi evangelística para aquele tempo. Hoje a mensagem não é mais evangelística. A mensagem hoje se tornou um alimento sólido para quem já é crente. Porque os pastores, a maioria, já captaram a visão, já sabem o que é o batismo em nome de Jesus, já sabem o que é discernimento. E isso tem inundado através de rádios, panfletos e todas as coisas mais. Tanto é que você pega hoje, não é? Vamos abrir um programa de rádio e vamos colocar só as fitas do Mombrana no programa de rádio, você vai ver o que vai acontecer. Não terá os frutos como um pastor já daqui explicando corretamente da forma em que é. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Mas preste atenção. Na mensagem, a revelação das 7 eras, dos selos, perdão, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas, no parágrafo 31 e 32, ele diz, falando sobre a questão, agora só para você entender, que aquilo era um ministério para ganhar almas, para trazer novas vidas, que ele até diz assim, quando ele estava pregando, tinha um botão no púlpito, e quando ele queria cortar alguma coisa do que ele falava, ele apertava o botão, e aí a fita cortava, não gravava aquilo, e ele diz assim, e eu achava que essa coisa aqui controlava aquelas fitas, mas não controla, veja, e isto é a luz do púlpito, e eu pensei que o controlador da fita costumava ser aqui, é como na rádio, os irmãos que fazem programa de rádio já fez, sabe disso, não é? Lá está sortando a vinheta, tal, quando na hora de você falar, a luz acende, quer dizer, no ar, então você já sabe que da hora em diante você tem que saber o que você vai falar, porque agora você está falando, e ao vivo você está falando no ar, mas se a luz está apagada, quer dizer, é um sinal do operador de som, se a luz está apagada, que você, se a luz não está funcionando, ele faz assim para você, e você abre a boca. E ele diz assim, me disseram que apenas acenasse aos irmãos no cômodo ali, é aí que eu acabei de falar, como a gente acena para o operador de som, na sala da gravação, e eles saberiam quando parar as fitas, e quando não, ou seja, quando ele estava pregando algo que era só para a sua congregação, então ele acenava lá, eles cortavam a fita, e quando ele terminava, ele acenava de novo, os irmãos prosseguiam com a fita. Então, não era uma coisa que tinha que pegar a mensagem na íntegra, porque tem que ouvir a voz dele na íntegra, todos os ensinamentos na íntegra. Irmãos, vamos captar as coisas, vamos ser sinceros, vamos entender do jeito que está. Veja, as fitas têm um ministério em todas as partes ao redor do mundo, veja, em todas as partes, elas vão para todos os tipos de idiomas e tudo mais. Então, existe coisa que dizemos aqui, que não diríamos em outro lugar. Veja você, esta é a razão pela qual eles desligam isto. Entenderam? Ou seja, tem coisas que o Mombrana pregou, que era para a igreja local, que você vê lá, espaço vazio na fita. Você nunca vai saber o que foi aquilo, porque ele pediu para pagar aquilo. Por quê? Aquilo era só para a igreja ali. Estão entendendo? E havia coisa que ele pregava, que ele não permitia que fosse nas fitas para fora, que ficasse só para a igreja local. Mas hoje não, adquiriram algo que, por exemplo, o pastor tem que assentar e ouvir só o Mombrana na íntegra. Meus irmãos, ministério profético é profético, pastoral é pastoral, ministério de mestre é mestre, ministério de evangelista é evangelista. Nós não podemos confundir as coisas.
E eu vou ser mais sincero com os irmãos. Todas as mensagens que mandam para cá, é dada a nota, todo mundo tem acesso, vai lá, pega essas mensagens, pode levar para casa. Eu espero não ferir sentimento. Mas a maioria daqueles que tem hábito de ler, a maioria entra em problema. Entra em problema. Porque às vezes não lê apenas para alimentar. Lê e vai grifando, e às vezes o pastor está pregando e ele diz, olha, o pastor errou naquilo lá. Porque o irmão Branham não diz aquilo. Eu só vou citar alguns pontos, para que você possa entender aonde é que entra o ministério pastoral. Você pega a mensagem, humilha-te. O profeta diz assim, que a igreja não tem que fazer barulho. A igreja não tem que fazer barulho. E chega até a insinuar, pela colocação que ele coloca, que ele falava de um agricultor que ia para a cidade comprar mantimento e ele levava suas latas no seu carroção. E o carroção não tem molejo, não tinha mola. Então todo buraco que passava dava um solavanco, e as latas batiam e faziam barulho. Na ida, porque as latas estavam vazias. Mas na volta, quando ele voltava, que as latas já estavam carregadas, ele diz, passava nos mesmos buracos, dava os mesmos solavancos, mas não fazia barulho. Aí ele disse, vê, não precisa fazer barulho, porque estão cheias de boas coisas. Aí quem não gosta de barulho faz amém. Aí o abençoado leva a mensagem para casa, e ele vai ler a mensagem lá, e ele lê essa parte. Aí ele vê o pastor e fala assim, irmãos, nós temos que avivar, vocês têm que parar com essa mornidão, vocês têm que glorificar a Deus. Aí ele fala, pastor, está errado, o profeta disse que não precisa fazer barulho. Ele começa a apacentar a si mesmo. E você não foi ordenado para apacentar a si mesmo. Aí você pega a mensagem, ele havia de passar por aqui. Aí ele fala sobre Bartimeu. Aí, o mesmo profeta, o mesmo Espírito Santo, mas para uma ocasião e para outra ocasião. Diz que o Bartimeu cego na beira da estrada, e quando pensava que não, ele só escutou aquele barulho, milhares de pessoas seguindo Jesus, e o pessoal gritando, Hosana, 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 bendito que vem, aquela coiseira toda, glorificando a Deus pelos milagres, e aquele zum, aquele alvoroço. O Bartimeu cego, mas ouvia bem, ele ficou assim, zanzando para lá e para cá, e disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o povo disse assim, é Jesus de Nazaré que está passando. Aí o profeta diz assim, vê, sempre onde Jesus está tem barulho. Aí o irmão lê isso, e depois vê o pastor pregando que, irmãos, Deus não está em todo esse barulho. Esse pastor errou. Porque se nós não fazer barulho, é prova de que Jesus não está aqui. Irmãos, você não pode apacentar você mesmo. É isso que eu falo. Muitas pessoas levam as mensagens para casa e lê, e ele mesmo quer interpretar, ele mesmo quer viver aquilo, quando na verdade ele deveria comer apenas para se alimentar e esperar um ministério pastoral que vai colocar cada coisa no seu devido lugar, pela direção do Espírito Santo. Porque afinal de contas, se você não sabe, biblicamente, o pastor é o anjo da igreja. Ele é o que anda, diz o profeta, sobre as labaredas mais altas do Espírito. Ele é o atalaia. Mas não, quer que ele desocupa e ouve só, vão se estribar. Vai chegar uma hora, meus irmãos, só Deus sabe, cremos que não. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, mas pode ser mais decepção pela frente.